a estrutura psíquica das pessoas, a família, a criação dos filhos tem sido afetada muito por conta dos discursos que nós temos vivenciados no dia de hoje. E eu não estou aqui falando que a família ela tem que ter um molde do século XIX, ela tem que ter o homem, a mulher, assim, tudo certinho. Não. O que eu estou falando é que os discursos de hoje têm afetado as funções, função paterna e função materna. E isso tem trazido consequências enormes no psiquismo das crianças e, consequentemente, no comportamento social. Nós estamos vivendo consequências. As mulheres têm sido afetadas pelos próprios discursos das mulheres. Os homens têm sido afetados. A sociedade tem sido afetada. Algumas coisas positivas, sim, outras negativas. E primeira, eu já falei em outro vídeo, eu não sou contra o feminismo. O feminismo, ele traz uma ideia, ok, na sua essência, positiva, porque falava das mulheres que eram reprimidas, algumas mulheres lá que se sentiam realmente muito reprimidas no século XIX, que até tinham a condição da histeria, que Freud trabalha com os seus companheiros, enfim, nasce a psicanálise a partir disso. A partir dessa repressão social, repressão dos desejos, repressão das vontades, dentro de uma família burguesa. Ok, é muito bom. A psicanálise, ela trabalha isso e também ajudou as mulheres a saírem dessa repressão e a entenderem como indivíduos, seres, sujeitos que têm voz, que têm desejos, que têm vontades e que podem assumir as suas vontades, assumir a sua própria vida, assumir o seu lugar na sociedade, sim, assumir o seu lugar no mundo da fala. Por isso que a psicanálise é a cura pela fala, porque essas mulheres falavam daquilo que era lhe oprimido, que elas não eram permitidas ser. Ok, o feminismo traz um lado positivo, sim, as mulheres vão votar agora, as mulheres que não podiam ter uma vida social, agora elas podem ter a vida social. Muita coisa mudou, elas votam, elas vão ocupar seus lugares na sociedade, vão ocupar seus lugares na vida financeira, enfim. Isso é bom. Só que o problema é que existe uma parte radical nisso, assim como em todas as instituições, em todos os lugares, existe o radical, que é movido pela dor, que quer vingança, ou que quer se tornar dentro de um campo do justiceiro, e que acaba entendendo o machismo, a mentalidade machista, como sinônimo do homem. E machismo é uma mentalidade, é um conjunto de ideias que foram lançadas na sociedade através dos homens, através das mulheres, através de uma série de fatores e que gera essa mentalidade machista, cujo os homens também estavam subjugados a isso. Os homens também sofreram, também tiveram sua repressão. A histeria também não era uma condição só das mulheres. Os homens histéricos também, que reprimiam as suas questões e se tornavam obsessivos, enfim. É o homem que não podia falar, não podia expressar suas emoções. Então a psicanálise ela também traz essa liberdade ao homem. Você pode ser, você pode falar das suas emoções. Então, de um lado, os homens eram reprimidos e as mulheres também. E o machismo afetou todo mundo. Mas essa parte radical do feminismo, esse movimento que nasce ali, inclusive homens participaram desse movimento do feminismo, que diziam às mulheres, sim, elas podem ter direito a não querer casar, a não querer matrimônio, elas têm o direito de não querer ser mãe, elas têm o direito e busca pelos direitos sociais. E diz a Paglia, que é uma feminista, sim, lá nos Estados Unidos, ela fala muito do feminismo acadêmico, ela combate essa ideia que distorceu o feminismo e ela diz que o feminismo era para ser uma questão de direitos sociais, mas ela entrou no campo pessoal e daí estragou tudo. Bom, surgiu então essa parte femista, não é feminista, é femista, que são as radicais, meu corpo, minhas regras, e enfim, e que atribuiu a culpa
do machismo aos homens e diz os homens é que são maus, os homens são ruins, os homens são potencialmente agressores, os homens... Existe ali por detrás uma ideia de esvaziamento do homem na sociedade, de declínio deste gênero homem, vamos dizer assim. E isso, consequentemente, declina a paternidade, isso afeta a família, porque a função paterna ela é diminuída nessa casa, esses filhos são afetados por essa ausência, ocorre um monte de outras situações. E essas mulheres, elas são... as mulheres na sociedade, elas acabam assumindo esse discurso feminista como se fosse feminista, mas não é, e acabam sendo afetadas negativamente por isso. Elas acabam sendo reprimidas também, assim como lá na histeria do século XIX. Enquanto lá no século XIX elas não poderiam se expressar socialmente também, havia uma repressão, e essa é a base da histeria, a base da neurose histérica, assim como a base da neurose obsessiva. Hoje elas também são reprimidas e também não podem ser, ou seja, elas têm que ser aquilo que o discurso diz que elas têm que ser. Se ela quiser ficar em casa cuidando do marido, dos filhos, ela se sente culpada. Se ela não quer ocupar o seu lugar na sociedade, e ser uma empresária, ou ser isso, ou ser aquilo, ela também se sente culpada ou reprimida, porque ela não quer ser aquilo. Mas o discurso feminista diz: você tem que ser. Você precisa ser. E precisa ser aquilo que o discurso manda que você seja. Aquilo que o grande outro social diz. Então isso é preocupante. Então a anulação do homem, essa visão distorcida do homem, as mulheres colocadas como vítimas desse machismo, a violência parece que é praticada apenas pelos homens, as mulheres acabam sendo vistas como não violentas. Então é muito complexo e muito complicado isso. E eu postei agora, há pouco tempo, um dado do Atlas da Violência de 2019, que fala de 2017. É 2019, mas fala de 2017. E ali os dados dizem que 60 mil homicídios de homens, aproximadamente, e 5.379 de mulheres. Então, muito mais homens, ok. E dentro disso, 15,9% são de homens, dentro de uma violência doméstica. Ou seja, dentro da violência doméstica, aproximadamente 16% desses homicídios foram homens. Morreram homens nesse contexto, que é cerca de 9.575 homens. E as mulheres, 38,9%, que é em torno de 2.092 mulheres. Então, nesse período, nesse Atlas, diz que homens morreram mais do que mulheres, dentro do contexto doméstico. Só que, lógico, daí o viés distorcido do feminista diz assim: mulheres, morreram 40% das mulheres morreram em contextos domiciliar, violência doméstica, e apenas 16% homens. Então parece que as mulheres morreram mais. Só que no contexto dos números, esse 16% representa 9.575 homens. E 40%, aproximadamente, das mulheres representa 2.092, ou seja, homens morreram mais no contexto da violência doméstica. Só que o discurso social ignora isso. E se você fala isso, assim como eu postei, e muitas pessoas lá, mas isso é uma mentira, isso não, está no Atlas da Violência. Ou seja, as mulheres também estão usando o Atlas da Violência, só que distorcendo os fatos, distorcendo os dados. Mas a questão não é quem morre mais ou quem morre menos, a questão é que os dois estão morrendo. E a violência vai aumentar se a gente continuar ignorando o homem na sociedade. O problema é essa distorção que acontece, que faz com que o homem seja colocado como um agressor em potencial, e a mulher não. Mas a violência não é gênero. Eu sou psicanalista e compreendo o quanto que a mente ela é violenta em todos os sentidos, seja homem, criança, mulher.
Então eu postei isso aqui e é muito claro que você vê as pessoas dominadas pelo discurso sem poder questionar nada. Elas não questionam. Existe uma coisa no cérebro que é a crença sagrada. Se existe uma crença sagrada social, por exemplo, onde as pessoas compram essas crenças, essas ideias, o teu cérebro, ele ignora qualquer raciocínio, qualquer questionamento. Então, assim como eu mostro isso aqui, está ali os dados. Daí você vai questionar os dados. Não, mano, você não pode. Agora, se fosse o contrário, né, mostrando que as mulheres morrem mais do que os homens, não se questiona. Uma pessoa que questionou, por exemplo, mas esses homens que morrem domésticos, quem matou? Por que não faz questionamento em relação à mulher também? É muito complexo. Então, se torna uma balança injusta. E o importante da sociedade é que a gente veja os dois lados. Que a gente se permita olhar os dois lados. Só que o discurso é muito forte. Talvez alguém esteja vendo esse vídeo ou vai ver esse vídeo e vai falar: o que esse cara está falando? Já vão me cancelar, já vão fazer um monte de coisa. Não sabe o que está falando. Infelizmente é assim que funciona. Feminicídio, o que é? É matar a mulher pelo simples fato de ser mulher. Mas não existe nenhuma estatística ou pesquisa que diz: matou o homem pelo fato de ser homem. Não existe. Por que não existe? Então as coisas se tornam muito enviesadas realmente. Se tornam falaciosos. Infelizmente. Existem leis que protegem excessivamente as mulheres, mas não protegem o homem. E quando falamos de feminismo, de igualdade, ok, deveria ser assim. É bom que a mulher tome seu lugar social? Sim, mas não que tire o homem do seu lugar. Não precisa tirar o homem. Não precisa colocar milhões de leis protegendo as mulheres e outras desprotegendo o homem. Se é para ser igual, ok, vamos tornar igual. Então isso é preocupante, muito preocupante. Isso afeta toda a sociedade, as crianças, a família. E quando você tira o pai, a função paterna da sociedade, da família, você diminui o homem. Isso tem sérias consequências de limites, sérias consequências psicológicas, aumenta o número da violência, porque você quebra o princípio da lei, o princípio da autoridade e da ordem, que a função paterna exerce no psiquismo da criança. Então você aumenta a violência. E se assim continuar, vai aumentar mais ainda, e nos tornaremos uma sociedade mais psicótica. Daí eu quero ver.